Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E falando sobre Rotary, esse mês de agosto é o mês do desenvolvimento do quadro associativo. Então, se você que nos assiste tem interesse em ingressar no Rotary, procura um dos Rotary Clubes da sua cidade, que você vai ser muito bem recebido. Para a nossa entrevista dessa semana, estamos recebendo a queridíssima doutora Natália Dadário, que é assistente administrativo na Unesp de Tupã. Natália, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paula. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? A gente veio aqui falar, divulgar o vestibular da Unesp, o processo seletivo do programa de pós-graduação, também da Unesp. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Aliás, a gente vai falar sobre muitas coisas, né, Natália? Inclusive, a Natália ela é uma entusiasta aí da parte ambiental, né? Eu vejo que ela tem um brilho nos olhos, uma paixão quando fala disso. E sobre isso também a gente vai falar. Mas antes de mais nada, fala para o pessoal que nos assiste quem que é a Natália Dadário. Bom, eu sou a Natália, tenho 35 anos, sou nascida em São Caetano do Sul, mas com 5 anos eu vim para Tupã, então são 30 anos aqui, né, na cidade. Só. Eu já me considero uma cidadã tupanense. Naturalizada, né? Naturalizada tupanense. Adoro essa cidade, não gosto que falem mal da cidade de Tupã. E minha família, né, toda daqui, estudei, fiz ensino médio, fundamental, tudo aqui. Depois fui para a Unesp de Prudente fazer minha graduação, depois voltei para fazer um mestrado, doutorado aqui em Tupã. Então, essa é a Natália, né, que gosta de estudar, que está sempre procurando, né, melhorar profissionalmente e como pessoa também, né. Muito e agora a bem. mãe do Benício também, né. Mãe do Benício, que inclusive está no forninho aqui, ó, tá na barriga. O Benício inédito na televisão, né? É isso aí. Que legal, Natália, muito bem contextualizado. E falando aí sobre a sua graduação, que você fez a sua graduação na Unesp de Presidente Prudente, né? Isso. O curso de Engenharia Ambiental. Isso, Paulo. E o que te motivou a fazer Engenharia Ambiental? Bom, Paulo, eu sempre conto isso, a gente tem um projeto, né, da Unesp de extensão que eu participo, que é o Ecociclo, e sempre me perguntam isso, né, o que te motivou a fazer Engenharia Ambiental? E foi, na verdade, um projeto daqui de Tupã. Que na verdade foi o projeto, né, do Reciclar é Legal, que é um projeto aqui da época, eu acho que 2000, 2001 que surgiu, e eu lembro que nessa idade eu estava no ensino fundamental, e aí o pessoal da cooperativa, né, que eram antigos catadores de lixo, eles foram até a escola e falaram sobre a importância desse projeto na vida deles. E aí, né, aquilo me encantou, eu sempre gostei de trabalhar nessa área, né, sustentabilidade, sempre brilhou meus olhos. E aí depois, né, com os guias de vestibular, a gente vai lendo, e aí aquela foi a sementinha plantada, né. Olha, que legal, E aí, Natália. A partir daquilo, né, eu pensei, bom, acho que é esse curso, né, a gente, além de pensar, né, nessa questão da sustentabilidade, a gente também muda a vida das pessoas. Com né? certeza. Tem a possibilidade de gerar emprego, gerar renda por meio desses resíduos que podem ser reciclados, né? Com certeza. Olha, então que foi legal. assim, né, da sementinha plantada para eu escolher o meu curso. Além, é claro, depois da gente ver, né, eu gosto de matemática, eu gosto de biologia, né, a gente vai ler o guia do estudante, né, mas foi uma primeira sementinha ali. Que legal, olha, que bacana, não sabia. E aí, Natália, na sua graduação você chegou a fazer algum trabalho de iniciação científica, ou até mesmo o seu TCC, o que você fez ali na época? A gente fez, na verdade, o TCC era em conjunto, né, no curso de engenharia, e eu fiz o TCC na Granol, né. Que legal. Eu fiz na Granol de Oswaldo Cruz, que era esmagadora de óleo. Então a gente fez algumas medidas de adequação dentro da área ambiental para essa indústria. Então foi muito legal, Que né? bacana, então, a gente juntou o estágio com o TCC e ficou muito, muito legal mesmo. Que legal. O seu estágio também você fez na Granol? Fiz também. Que legal. Eu fiz na Granol, fiz no Departamento de Estradas e Rodagens, né? É mesmo? Lá de Presidente Prudente. Olha. Então a gente teve bastante experiência aí, né? Que durante bacana. A graduação. Muito bom. E aí depois você fez o seu mestrado, né? Antes do mestrado eu fiz uma especialização, também pela Unesp de Bauru. Então eu fiz uma especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Que legal, muito bom. E aí né? depois eu parti, né, para a área acadêmica mesmo, mestrado e doutorado aqui na Unesp de Tupã. Tá, e o seu mestrado você fez sobre o quê? O mestrado eu fiz em comunicação na coleta seletiva de lixo, que era o que eu, né, já vinha trabalhando, é aquilo que sempre me aguçou, né, a pesquisar desde lá da infância, né. E aí, junto com o professor Renato, que era da área da comunicação, né, a gente trabalhou num tema interdisciplinar, né, concatenando os saberes que eu tinha da engenharia ambiental, né, de resíduos, e ele com a questão da comunicação. Então, Perfeito. a gente trabalhou como a comunicação, quais são as falhas que a gente tem dentro dos programas de coleta seletiva de resíduos, especialmente aqui de Tupã, que foi minha área de estudo, né, e a gente foi delimitando ali o que dá para ser melhorado, o que falta, aprendendo com outras áreas, né, outros tipos de comunicação que a gente faz, mas trazendo para a questão da coleta seletiva. Olha aí, que legal. E já o seu doutorado, o que você fez? Já no doutorado eu fui um pouquinho mais diferente, né? E aí eu fui trabalhar com a questão de queima de resíduo. Era seguindo a área de resíduo, né? Mas eu queria entender se era possível a gente queimar. Na verdade, não é o resíduo, né? O que a gente chama é o rejeito, que é aquilo que a gente não pode reciclar, a gente não consegue reciclar. E a gente tem um grande problema, né, nos aterros sanitários, que tempo de vida útil, isso é custo. E eu vi algumas perspectivas de usinas de incineração que vinham crescendo, né? Não só no mundo, isso já é feito há muito tempo, mas no Brasil começou a pipocar algumas associações, então eu queria estudar um pouco sobre isso, sobre essa questão da viabilidade. E aí eu fui estudar sobre isso, né? A viabilidade da gente ter uma usina de incineração, né, do tipo mass burning, aqui em Tupã. Isso com o intuito de gerar energia? Geração de energia, para gerar energia aqui, né, e voltada, né, como a gente tem uma área aqui muito forte, né, na área do amendoim, a gente acoplou o rejeito com a casca de amendoim, para aumentar o poder calorífico. Olha que interessante. Para ver se isso, né, poderia gerar aí essa energia. Que legal, Natália, muito bom, meus parabéns. Obrigada. E além de toda essa sua formação acadêmica, você também atuou como professora, né? Correto? Atuei. Na verdade, atuei como engenheira ambiental na prefeitura. Eu fui a primeira concursada, né, de engenharia ambiental aqui. Daqui da Secretaria de Meio Ambiente. Da Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu fiquei um tempo, e aí depois falei, não, ainda não é, que eu gosto mesmo da área acadêmica. Né? Não, mas que história bacana, porque assim, você foi motivada, vou falar pela cooperativa de coleta seletiva, fez engenharia ambiental, e depois veio atuar como engenheira no município, na parte ambiental. Na parte ambiental. Que história bonita, que legal, né? Que legal, hein? E aí depois eu descobri que eu falei, não, eu acho que na área acadêmica eu posso fazer ainda mais do que propriamente como engenheira ambiental, né? Pesquisar, colaborar, até hoje a gente tem, né, igual eu comentei, a gente tem um projeto do Ecociclo, então, assim como o Reciclóleo, né, a gente está em constante conversa com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, aí a gente, enquanto o pessoal Unesp, da coleta seletiva também, da coleta seletiva, então a gente acaba auxiliando, trazendo os alunos, né, de extensão para auxiliar, faz pesquisa, né? E com tudo isso, com certeza você está inspirando muitas outras crianças igual você foi inspirado e motivado lá no passado, né, Natália? Com certeza, Paulo. Olha. A gente procura, né, inspirar outras pessoas. Que bacana, muito bom. Muito bem. Inclusive, né, a Natália, é muito especial a presença dela aqui, porque como a gente vai falar sobre o vestibular da Unesp, e também sobre o processo seletivo do mestrado, doutorado na Unesp, ninguém melhor do que você, que fez graduação, né, o mestrado, o doutorado, e hoje também é servidora da Unesp. Servidora da Unesp. A vida inteira dentro da Unesp. A Unesp tá na veia, né? Exatamente. Muito bem. Então você que nos assiste, pessoal, olha só que interessante. A Unesp ela foi criada em 1976 e ela tem aproximadamente 50 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação, em 24 cidades do estado de São Paulo, isso distribuído em 34 unidades universitárias, tá? Dentre elas, nós temos a Unesp de Tupã também. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ter aí o vestibular da Unesp para ingresso em 2026, né, Natália? Isso, Paulo. A gente abre as inscrições agora, em setembro. Então, as inscrições vão estar abertas do dia 4 de setembro até o dia 8 de outubro,
para se inscrever no vestibular da Unesp, que ele é um vestibular, a gente fala universal, né? Tá. Que a gente faz para todas as unidades da Unesp. Perfeito. As inscrições, elas são feitas através de algum site? Isso, vocês podem se inscrever no site da VUNESP, que é www.vunesp.com.br, e lá tem todas as instruções, ficha, documentação, tudo que é necessário para você se inscrever para então depois participar das provas, né? São 2 provas que a gente tem, primeira e segunda fase. A primeira acontece no dia 2 de novembro, de conhecimentos gerais, compostas por 90 questões. E uma segunda fase, que é a área da redação e de conhecimentos específicos, com 36 questões discursivas. Alguns casos a gente tem uma terceira fase, que é o caso, por exemplo, da arquitetura de Bauru, o pessoal do Instituto de Arte de São Paulo. Então, eles têm uma prova de habilidade técnica. Mas, no geral, né, nos cursos em geral, geralmente acontecem em 2 fases. Tá? Perfeito. E aí todas essas informações, elas estão no site da VUNESP. É só consultar, que agora em agosto a gente tem aí a publicação do Manual do Candidato. Então, o pessoal pode conhecer todas as unidades, todos os cursos, tem bastante informação, né, do que o profissional ele vai fazer ao longo da carreira, tá? Para quem ainda tá em dúvida. Com né? certeza. É importante dizer até, né, que na nossa época a gente utilizava muito o Guia do Estudante, né, que era uma revista impressa, né, mas hoje você, jovem que nos assiste, tem aí acesso a essas informações pelo site da própria Unesp, assim como também pelo site da VUNESP, tá, que é onde você pode fazer aí as inscrições para o vestibular da Unesp para ingresso em 2026. E, Natália, para aquelas pessoas que não têm condição de pagar a inscrição para o vestibular, existe a possibilidade de isenção de taxa? Temos, Paulo. A gente tem agora em agosto, para quem, né, tem alguma demanda social aí, a gente tem uma redução de 50% na taxa, então é o que a gente chama de pedidos de isenção e redução de taxa para questões de demanda socioeconômica. E aí agora em agosto, fiquem atentos ao site da VUNESP, que eles vão soltar esse período, então a pessoa se inscreve para participar desse pedido de isenção. Tá. E aí depois ele vai se inscrever no site da VUNESP mesmo no vestibular. Mas antes disso vai sair uma lista, né, com todos aqueles pedidos que foram aprovados ou não a isenção nessa taxa. Isso por demanda social. Mas a gente tem outros pedidos, né, de isenção de taxa ou de redução da taxa para o processo do vestibular, que acontece, por exemplo, candidatos do último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. Então, Sempre Paula Souza, EJAS também, tá? Podem participar, e aí há uma redução de 75% na taxa de inscrição do vestibular. Mas aí, essa redução ela é feita na hora da inscrição, tá? É diferente, por exemplo, agora desse pedido de isenção de demanda socioeconômica, que é feita anteriormente ao pedido de inscrição. Perfeito, muito bem. Inclusive, para os alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, eles têm uma reserva de vagas nos cursos de graduação? Sim, Paulo. 50% das vagas são destinadas a esses alunos. Então, quem cumpriu o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio público, ele consegue entrar nessa cota, né, de 50%. Além dessa cota de 50%, na verdade, dentro dessa cota de 50%, a gente tem 35% também destinados aos que a gente chama de PPI, que é os pretos, pardos e indígenas. Então, também é uma cota vinculada, né, a esse sistema que a gente chama de Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Perfeito, muito bem. Bom, então, pessoal, reforçando, do dia 4 agora de agosto, né, Natália? 4 de setembro. 4 de setembro, desculpa, até dia 8 de outubro, estarão abertas as inscrições para o vestibular da Unesp. E são muitos cursos de graduação que a Unesp tem nesses 34 unidades universitárias que você aí pode escolher. Bom, você acha que ficou faltando alguma informação referente ao vestibular que você queira complementar?
Não, sobre o vestibular eu acho que não. A gente poderia, né, comentar um pouquinho sobre a Unesp de Tupã, com certeza, que a gente tem aqui. Quais os cursos que tem na Unesp de Tupã, Natália? Bom, aqui em Tupã a gente tem 2 cursos de graduação e um curso de pós-graduação, tá? Vou falar um pouquinho, basicamente, dos da graduação. A gente tem o curso de administração, em que a gente tem 40 vagas sendo ofertadas no período noturno e 40 vagas no período integral. O curso de administração, ele tem uma duração de 4 anos. E a gente tem também outro curso, que é a Engenharia de Biosistemas. Esse curso, ele é oferecido de forma integral, né? A grade horária ela é bem robusta. E é um curso que tem 5 anos de duração. Ambos os cursos, né, eles têm... Cada vez mais, né, a gente tenta tornar eles acessível ao mercado de trabalho, né? Então, constantemente esses cursos estão passando por reformulações de PPP. Agora, na administração, a gente teve uma reformulação, a engenharia também passou por uma reformulação, justamente para adequar, né, esse profissional ao mercado de trabalho. O que está se exigindo desse profissional, né? Cada vez mais a inteligência artificial. Então, isso é muito reformulado, né, cada pelo menos 10 anos a gente tem uma reformulação de PPP, né, justamente para fazer esses ajustes que o mercado demanda. Perfeito, muito bem. Uma pergunta importante. Para quem quiser estudar na Unesp de Tupã, quanto que paga para estudar lá? Qual que é a mensalidade? 0. Na verdade, você ganha para estudar. É gratuito, né, Natália? É gratuito. A Unesp é uma universidade pública, de qualidade, gratuita. E você, né, então não paga nada para estudar. E quando eu falo que ganha, né, é que a gente tem muitas oportunidades de auxílio e bolsas, né? Então, diferente, por exemplo, de uma faculdade particular, né, em que você ganha a bolsa para você ter uma isenção ou um desconto, né, na mensalidade, na Unesp não, você ganha uma bolsa para se manter, né, dentro da universidade, fazer pesquisa, fazer extensão. Então, a gente tem vários tipos de modalidade. Auxílio socioeconômico, moradia estudantil, a gente tem as bolsas, né, de pesquisa, PIBIC, PIBIT, bolsas de extensão, como o próprio Reciclóleo, né, PET, UNAT, cursinho 180 graus, né, então são todas programas, né, que os alunos desenvolvem dentro da Unesp e eles ganham para isso, então é muito legal, né, a gente tem muito aluno envolvido aí com a extensão, com a pesquisa e conseguindo ganhar aí um dinheirinho para se manter, né, para pelo menos aí dar uma ajuda de custo, né, para muitos que vêm de fora aqui da cidade de Tupã. Perfeito, muito bem. E além dos cursos de graduação, a Unesp de Tupã ela também tem a pós-graduação, né, que é o PGAD, o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, que tem o mestrado e o doutorado. Isso, Paulo. A gente tem, então, esse programa de pós-graduação, como o Paulo falou, em agronegócio e desenvolvimento, mas ele é um programa interdisciplinar. Então, ele aceita candidatos de todas as áreas da graduação. Então, a gente tem jornalista, médico, administrador, professor, né? Sim. Então, é um programa, né, que a gente consegue absorver, então, qualquer curso de graduação, tá? Ele tem, né, a área de concentração em agronegócio e desenvolvimento, mas ele tem 2 linhas de pesquisa. A primeira é em competitividade de sistemas agroindustriais e a segunda é em desenvolvimento e meio ambiente. A gente conta com 24 docentes permanentes no programa e, dentre, né, eles têm muita parceria com pesquisadores internacionais. Então, de vez em quando a gente recebe, né, alguns pesquisadores aqui na Unesp de Tupã. A Unesp de Tupã também manda, né, alunos para fazer mestrado, doutorado sanduíche para fora do país. Então, é um programa que oferece o curso de mestrado, agora, no processo seletivo, a gente vai ter 38 vagas e 22 vagas para o programa de doutorado, tá? Em que as inscrições também vão abrir agora, dia 18 de agosto até dia 26 de setembro, tá? E é um programa de excelência, né? Ele é considerado nível 5 pela CAPES. Então, ele tá aí entre um dos melhores programas, né, de pós-graduação do Brasil. Perfeito. E para quem tiver interesse no caso do PGAD, que é a pós-graduação, qual que é o site que a pessoa pode acessar e fazer essas inscrições, Natália? Bom, eles podem acessar o da Unesp de Tupã, né, que é o tupa.unesp.br, /PGAD, eles vão cair direto no site do programa.
No site do programa vai ter mais informações de como vai ser esse processo seletivo. Perfeito. Tá? Hoje o processo seletivo de pós-graduação, ele está muito parecido com o processo seletivo de graduação, né? Então ele é feito pela Unesp, né? Numa primeira fase, uma maneira mais geral, e aí depois, né, a partir das entrevistas, aí já é feito mais aqui voltado para a unidade. Mas lá no site da Unesp, tupa.unesp.br/PGAD, vocês encontram mais informações sobre esse processo seletivo, que vai do dia 18 até o dia 26 de setembro. Muito bom, excelente, Natália, muito bem esclarecido aí para você que nos assiste, né? Essas oportunidades de ingresso aí na Unesp, né, por meio do vestibular da Unesp, e vale reforçar também que hoje está muito bem flexibilizado o ingresso na graduação, né, porque além do vestibular tem também aí a nota do Enem, tem a possibilidade de ingresso também por meio de Olimpíadas Científicas, né, que são informações que o pessoal pode consultar diretamente aí no site da própria VUNESP, né. Isso, Paulo, como eu comentei, agora em agosto sai o manual do candidato, então todas essas informações vão constar nesse manual, mas a gente tem também, então a gente tem algumas reservas de vaga, então, depois acho que sexta lista, aí começa a rodar o Provão Paulista, a gente tem também a questão das Olimpíadas, né, cada curso ele seleciona quais Olimpíadas, né, concernem, né, ao curso ali, e aí também reserva algumas vagas para esses candidatos que fizeram as Olimpíadas, se foram bem. Sim. Tá? Então tem bastante formas de ingresso, né, que o pessoal pode aí se atentar. Muito bom, excelente. Além disso, tem aí também o processo seletivo do PGAD, que é o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento da Unesp de Tupã. Natália, tem algumas mídias sociais, né, porque hoje esse nosso público jovem, né, gosta aí das mídias sociais, que você pode informar para quem tiver interesse também em ir acompanhando sobre essas informações do vestibular ou até mesmo do próprio PGAD? Uhum. A gente tem o Instagram da Unesp, que é @UnespTupa, que a gente está sempre colocando informações. Agora em agosto a gente faz bastante vídeos, né, sobre os egressos, onde que eles estão, questões de intercâmbio que o pessoal, né, a gente não comentou, mas na Unesp isso é muito forte, né. Agora recentemente a gente vai ter 3 intercambistas, né, um indo para a China, um para a Espanha, um para o Chile, e a gente, né, tem vídeos que a gente vai divulgar no Instagram da Unesp. Os estágios também, né, até o Paulo é o coordenador dos estágios lá da Unesp, e a gente também tem bastante estagiário em empresas super conceituadas, a gente vai também colocar para o pessoal ter acesso a essas informações, tá? Então esse é o Instagram da Unesp de Tupã. A gente tem também o Instagram do PGAD, que é o @pgad.unesp, e lá vão ser informações específicas do programa de pós-graduação, tá? Então fala sobre os professores, as linhas de pesquisa, os alunos, né, o que eles estão fazendo, quais são as pesquisas, os congressos que eles vão, então tem bastante informação para quem quiser ficar por dentro. E a gente está disponível também, né, pelo telefone, pessoalmente, qualquer dúvida pode ligar, pode ir lá na Unesp, a gente, né, tenta aí dar todo o suporte para quem se interessa, né, em se inscrever ou para o vestibular de graduação ou para pós-graduação. Perfeito, muito bom, Natália. Você quer deixar uma mensagem final para quem nos assiste? Eu gostaria de falar sobre a questão da educação, né? Eu acho que a educação, ela muda vidas, né? A universidade pública transforma, né? Muitas pessoas não têm oportunidade de pagar um curso, então a universidade pública, ela tá aí, ela é de qualidade, ela é de excelência, é um compromisso muito sério, né? Os professores todos muito bem qualificados, agente técnico também tá lá para dar todo o suporte. Então eu acho que assim, invista em você, né? Invista no seu futuro, não só profissional, mas como pessoa e como ser humano, né? Com certeza. Eu falo que eu fui a primeira, né, da família a estar numa universidade pública, né? Meus pais, né, os tios nunca puderam nem sequer ir para a universidade,
né? A nossa geração já conseguiu chegar lá. E eu fui a primeira da minha família a chegar na pública. Então, assim, né, cada vez mais a gente galga e eu acho que é importante que, né, essa garotada não deixe a oportunidade de passar, né? A oportunidade está aí, a gente precisa agarrar. É só através da educação que eu acredito numa mudança social, né? Uma mudança de futuro aí que a gente quer, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Com certeza. Ainda mais agora como mamãe, pensando Também. no futuro do Benício, né? A gente sabe que a educação é uma ferramenta transformadora de vidas. Eu falo isso por experiência própria. A educação transformou a minha vida. Assim como de muitas outras pessoas, né, Natália? Com certeza, a minha também, gente. Olha só, que legal. Muito bem, Natália. A nossa conversa está muito boa, né? Mas a gente vai caminhando aí para o encerramento dessa nossa entrevista. Você vê que ficou faltando alguma informação, ou sobre o vestibular, ou sobre o processo seletivo do PGAD? Não, Paulo, acho que a gente conseguiu, né, abordar tudo. Como eu falei, pessoal, a gente ainda não tem todas as informações, porque a gente está para divulgar o manual do candidato. Então, agora em agosto vai sair. Então, qualquer informação, busque lá, ou no site da Unesp, unesp.br, ou no site da VUNESP, vunesp.com.br. E aí lá vai ter o manual, e aí vai ter muitas informações. E é o que eu falei, qualquer dúvida também a gente está aqui à disposição. Vocês podem ir lá, contatar a gente pelo telefone, né, pelas mídias sociais, e a gente vai esclarecendo. Perfeito, muito bom. Natália, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mão na Roda, tá? Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui da nossa universidade, né, que está tão pertinho da gente, é tão especial pra gente. Com certeza, muito bom. E a você, querido amigo, querida amiga que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia, e hoje eu trago o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, que diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Desejo assim então que você e sua família tenham muita coragem e que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente semana e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.